Boa noite a todos. Iniciando aqui a nossa conversa, a nossa palestra. Gostaria de saber se as pessoas conseguem me ouvir. Bom, a gente vai começar. É uma alegria, uma satisfação, pela primeira vez, fazer uma palestra pela mídia social, pelo Facebook. Eu agradeço o convite e aqui estamos na noite de hoje para falar sobre esse livro aqui. A Grandeza do Espiritismo, de José Raul Teixeira, pela psicografia do benfeitor Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira. E eu gostaria de iniciar as nossas reflexões trazendo uma poesia, na verdade uma poesia que posteriormente virou uma música e creio que grande parte de vocês conhece e que retrata a importância, a beleza do Espiritismo na vida de cada um de nós. Quando escutamos mais ou menos assim: doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Bom, eu vejo aqui que Carmen Caldas já está acompanhando. Boa noite, Carmen. Obrigado aí pelas felicitações. Eu te pergunto, está conseguindo me ouvir? Eu acho que sim. Se puder me dar um retorno, só para a gente ir estabelecendo aqui uma relação. Continuemos então. Se puder alguém me dar um retorno com relação à voz, para saber se estão me ouvindo, eu acho que vendo sim, porque eu também me vejo aqui. E a gente continua. Eu queria que nós refletíssemos, nesses minutos que nós vamos passar juntos, sobre a importância e a grandeza do Espiritismo. Oba! Obrigado, Carmen. Obrigado pelo seu retorno. Sobre a importância e a grandeza do Espiritismo na vida de cada um de nós. Já pararam para pensar o que seria de nossas vidas se não fosse o Espiritismo? Já pararam para refletir como estaríamos hoje se não fosse a doutrina espírita na vida de cada um de nós? Hoje, quando ligamos a televisão, opa, legal, gente, já estou vendo algumas pessoas aqui me assistindo. Confesso que fico assim, um tanto quanto animado por ser a primeira vez que faço uma transmissão, uma live, mas vamos seguir. Queria que todos pensassem como seria a vida de cada um de nós se não fosse a doutrina espírita. Nós que ligamos a televisão e registramos os mais variados problemas, nós que perpassamos dias difíceis, dias tumultuados, as mais variadas vicissitudes, como estaríamos se não fosse a doutrina espírita, sendo esse farol, sendo essa luz na vida de cada um de nós? Eu posso dizer para vocês que se não fosse o Espiritismo, se não fosse essa bênção, eu não sei onde que eu estaria. Então, registrando essas considerações iniciais, eu quero contar uma história registrada pelo espírito Hilário Silva na psicografia de Chico Xavier, quando ele conta que o insigne codificador do Espiritismo, em abril de 1860, ele se encontrava um tanto quanto acabrunhado, porque já havia surgido a primeira edição do Livro dos Espíritos, mas faltava... Opa, tô vendo aqui que eu consigo acenar para as pessoas, legal. Mas faltava dinheiro para continuar a obra espírita. Ele que era um homem respeitado em Paris, ele que era um homem reconhecido por ser um signo e um grande professor, agora recebia dedos em riste, recebia as mais variadas admoestações, considerações desonrosas sobre a sua pessoa, e triste ele se encontrava em sua casa quando sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, chegou até ele com um pacote, e dentro do pacote se encontrava um exemplar do Livro dos Espíritos. E ele abriu aquele pacote, começou a folhear o Livro dos Espíritos e viu que o prefácio estava com uma dedicatória para ele. E aquela dedicatória era feita por Joseph Perrier. E Joseph Perrier, naquela dedicatória, diz assim para ele: insigne codificador do Espiritismo,
Eu quero registrar breves trechos da minha vida para que você não desanime jamais e para que você prossiga sendo esse vaso escolhido por Deus e pelos bons espíritos para trazer essa doutrina iluminada por cada um de nós. Eu, que sou um encadernador, boa noite, Cláudia, boa noite, Gisela. Há cerca de 3 anos encontrei aquela que era a grande princesa dos meus dias, a minha Antoinette. Com ela me casei, constituí o meu lar e passei a viver os dias mais felizes do meu matrimônio. Só que 1 ano passado do meu casamento ela veio a desencarnar. Imaginem, o que eram os dias mais floridos, eu perdi completamente a alegria de viver. Perdi a vontade de ir para o trabalho, perdi completamente a vontade de sair de casa e comecei a agasalhar o desejo de me suicidar. Passava pelo Sena e, vendo aquelas pontes, planejava: eu hei de me atirar pela Ponte Marie e, quem sabe, conforme a crença da época, ou retornar ao pó, retornar ao nada, ou, quem sabe, matando-me, encontrar com minha Antoinette. Não conseguia mais entretecer minhas atividades laborais, comecei a chegar atrasado, ao que o meu chefe me admoestava, dizia que ia me mandar embora, quando uma noite, já bastante entristecido, eu esperei alta madrugada e fui até a Ponte Marie, no centro de Paris, para me atirar. E chegando até lá, quando me precipitei da ponte, eis que o meu braço toca numa espécie de objeto, ao que percebi depois se tratar de um livro. E aquele livro também tinha um prefácio, tal qual esse que hoje eu endereço a você e que dizia assim: este livro salvou a minha vida. Leia-o com atenção, porque ele pode salvar a sua vida também. E vi embaixo escrito Alohan. Como eu ia me matar, eu pensei, eu hei de ler esse livro. Tratava-se do Livro dos Espíritos. Boa noite, Luciana. Boa noite, Sônia. Tudo bom? Estão todos me escutando bem? Espero que sim. Vamos lá, vamos interagindo. Se vocês quiserem trazer alguma consideração, fiquem à vontade. Ele que iria se matar, resolveu e começou a ler o livro. E perpassando a primeira parte do livro, que falava de Deus e das causas primárias, e depois falando dos espíritos e do mundo espiritual, na terceira parte falando das leis morais, até chegar na quarta parte falando das esperanças e das consolações. Naquele instante, resolvi, não iria me matar mais, porque me dei conta que o meu espírito era imortal. Porque me dei conta que as vicissitudes da terra, o fato de eu ter perdido não, me separado momentaneamente de minha Antoinette, consubstanciaria para o meu espírito aflito apenas um momento de separação transitório, que eu iria me encontrar com ela. Aquilo me deu um ânimo renovado, que eu retornei para as minhas atividades, retornei para o meu trabalho, tornei-me espírita, e aquele livro que me foi endereçado por Alohan, eu agora endereço a você, insigne codificador do Espiritismo, desejando que você continue em suas atividades e permaneça pavimentando os caminhos de tantos corações aflitos, de tantos corações desesperançosos, que pelos dias de porvir hão de beber nas águas lustrais do Espiritismo. Eu inicio com essas reflexões porque o Espiritismo, na fala do Espírito Hilário Silva, nessa história, salvou a vida de Alohan, salvou a vida de Joseph Perrier, ambos suicidas, e devolveu o entusiasmo a Allan Kardec, que posteriormente ganhou novo viço e veio a trazer o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e o livro A Gênese. Percebam então a grandeza dessa doutrina iluminada na vida de cada um de nós. Essa doutrina então é portentosa, ela é uma doutrina que nos ilumina, porque se nos dias de hoje nós temos pessoas que desejam se suicidar, nós temos pessoas que trazem as mais variadas problemáticas do psiquismo, a doutrina espírita se faz um antídoto, se faz um remédio para as mais variadas problemáticas da nossa alma. E por que eu escolhi esse tema da noite?
porque eu, igualmente, aos meus 17 anos de idade, também fui um suicida em potencial. E se não fosse as bênçãos dessa doutrina, se não fosse mergulhar nas páginas do Livro dos Espíritos e nas páginas dos livros que vieram depois, eu talvez não estivesse aqui com vocês hoje fazendo essa live. Vejam que chique. Para quem queria, aos 17 anos de idade, se suicidar, hoje eu posso não fazer uma palestra, porque não me considero na condição de tanto, mas conversar com cada um de vocês, que sei que me veem dos mais variados pontos do Brasil, que me registram, talvez com problemas os mais diversos, mas que encontram nessa doutrina o estudo e a fortaleza para seguir em frente. E vocês poderiam me perguntar, mais um jovem, porque hoje eu já não sou tão jovem mais, queria se suicidar, e por quê, Rafael? Bom, sabemos que os problemas do psiquismo, os problemas da angústia, da depressão, os problemas que nos afligem não são mais atinentes somente às pessoas que são jovens há mais tempo, porque velhice é uma forma pejorativa de chamar as pessoas. A juventude é um estado de espírito. Hoje, como diria a letra de um grupo de rock, o Legião Urbana, que eu muito gostava, hoje são os jovens que adoecem. E com 17 anos de idade, eu também não tinha vontade de fazer nada. Eu também era uma pessoa reclusa dentro do meu lar. Eu também era uma pessoa que não tinha ânimo, que não tinha vontade de me relacionar com as pessoas. E pude encontrar no Espiritismo uma vontade de viver, uma vontade de me relacionar com as pessoas, uma vontade de estudar, uma vontade de seguir em frente. E graças ao Espiritismo que comecei lá na minha querida Itaperuna, norte do estado do Rio de Janeiro, hoje eu estou aqui com vocês falando que estudem o Espiritismo, que meditem sobre a grandeza dessa doutrina e que sigam em frente, que não percam jamais a esperança, que Jesus vela por cada um de nós e prossegue nos fortalecendo, nos dando as oportunidades de seguir em frente. Certo, gente? Vamos juntos? E por que essa doutrina ela é grandiosa? Eu gostaria, conforme as elucidações desse livro, Grandeza do Espiritismo, da psicografia de José Raul Teixeira, nosso amigo da Sociedade Espírita Fraternidade, casa que frequento hoje, Lições do Benfeitor Camilo, estabelecer 5 propostas pelas quais eu entendo e os benfeitores trazem para a gente o porquê essa doutrina é grandiosa. E a primeira diretriz que vamos estabelecer é Deus. O Espiritismo nos traz um Deus que não é o Deus das religiões convencionais, que não é aquele Deus que nós estudamos no Velho Testamento. Até os meus 18 anos de idade, eu era católico, frequentava as missas, fui até chamado para entrar no seminário, para fazer parte da Igreja Apostólica Romana, e no capítulo 20 do texto da Gênesis, no Velho Testamento, boa noite, Lauredi, tudo bom? Estamos juntos. Se o som não estiver bom, se vocês não estiverem conseguindo me ver, podem falar. O texto da Gênesis dizia assim: Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra da servidão, do Egito, e te conduzirei à terra da promissão, a Canaã. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Deus justo, que sigo e protejo aqueles que cumprem os meus mandamentos. Estes terão parte comigo. Mas eu puno aqueles que não cumprem os meus mandamentos. E isso faço até a 3ª e a 4ª geração. Então, na religião tradicional, e eu aqui não quero fazer qualquer tipo de julgamento, nós aprendemos sobre um Deus que pune, sobre um Deus que é vingativo, sobre um Deus que castiga. E a grandeza do Espiritismo, a primeira proposta que eu quero trazer para vocês na noite de hoje é que o Deus espírita é um Deus que ama. O Deus espírita é o Deus que devolve a esperança, é o Deus que devolve as oportunidades, é o Deus que permanece ao nosso lado. Ouvimos muitas vezes no popular pessoas dizendo assim: não faz isso não porque Deus castiga. É verdade isso, gente? Não. Não se coaduna com o amor e a bondade de Deus o castigo.
mas é porque nós trazemos o atavismo de religiões às quais muitos de nós já pertenceram, de pensar em Deus como um Senhor dos exércitos, de pensar em Deus como aquele que segrega os que cumprem os meus mandamentos e os que não cumprem os meus mandamentos. E o Espiritismo se faz luminoso na vida de cada um de nós, porque o Deus espírita, o Deus que apreendemos, o Deus que estudamos na questão primeira do Livro dos Espíritos, é um Deus que ama. É um Deus que devolve oportunidades. É um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Eu confesso para vocês que o Deus da religião católica ao qual eu pertencia, eu tinha medo dele. Muitas vezes, quando minha mãe falava, meu filho, você não pode pecar. Quando eu saía um pouquinho que seja da risca, do riscado, falei, mamãe, o que eu vou fazer agora? Eu pequei. Mas com o Espiritismo eu vim estudar que pecado é uma palavra hebraica que quer dizer desviar da rota. E se eu desvio da rota, Deus é um Pai amoroso que me devolve as oportunidades para que eu possa retornar ao aprisco redentor, me reestruturar e seguir em frente. Vejam, a doutrina espírita, ela é libertadora, ela não é limitadora. A doutrina espírita, ela nos traz um Deus, conforme indaga Kardec em a questão primeira do Livro dos Espíritos, que cesse Dieu, do francês, ou o que é Deus? E a resposta não é um senhor de barbas brancas, sentado num grande trono que tem ao seu lado anjos e serafins, e que aqueles que cumprem os seus mandamentos estarão com ele, e aqueles que não cumprem estarão num lugar chamado inferno. Não. O Deus espírita é um Deus que é inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. É um Deus que tudo criou e que nós podemos reconhecê-lo baseado num axioma, questão número 4 do Livro dos Espíritos, de que não existe efeito sem que exista uma causa. Daí, quando vemos uma flor, vemos o sorriso de uma criança, vemos as coisas boas do mundo, podemos imaginar que há uma causa criadora, ou seja, existe um Deus. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que estão acompanhando. Qualquer coisa nós podemos interagir. Mas Deus igualmente é o Deus dos seus atributos. Questão 13 do Livro dos Espíritos. É um Deus único, é um Deus imaterial, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus soberanamente justo e é um Deus bom. É um Deus que não dá uma pedra a um filho que lhe pede um peixe. Daí o benfeitor Camilo vem dizer aos nossos corações que o Espiritismo é grande, porque não apresenta um Deus antropomórfico, um Deus vingativo, um Deus Senhor dos exércitos, mas apresenta um Deus que ama. O Deus que devolve a oportunidade ao filho que errou. Aliás, aquele que errou, Deus levanta e pela sua misericórdia dá novas oportunidades para que ele possa seguir em frente. Esse, o Deus espírita, o Deus que João, na sua primeira epístola, assim consignou. Deus é amor. Primeira proposta, então, esse Deus que ama, não esse Deus que castiga, não esse Deus que pune. Mas vamos continuar conversando sobre a grandeza do Espiritismo? Vocês não pensem que é fácil falar assim ao vivo não, tá, gente? Porque quando a gente está falando na palestra, nós vamos registrando os olhares, nós vamos interagindo com as pessoas. Daqui é tudo muito incerto. A gente vai vendo, às vezes, um dedinho, às vezes um olhar com o coração. Eu agradeço a reciprocidade de vocês, mas vou me habituando com esse meio da internet, com esse meio das lives. Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo, por exemplo, que escreveu 22 cartas, Rafael não são 14 que constam na Bíblia, mas ele escreveu 22, as outras não foram catalogadas na Bíblia. Se ele tivesse as redes sociais para poder falar aos corações. Eu, por exemplo, vejo pessoas que hoje eu não conheço fisicamente. Por exemplo, boa noite, Ana Maria Risato. Ou Risato ou Ritzato, não sei.
Boa noite, Simone Andrade. E vejo que o meio das redes sociais está nos interligando e propiciando que a mensagem do bem se espalhe. Hoje nós vemos tanta coisa não edificante, tanta coisa pelas redes sociais que não são boas, que não são verdadeiras, que são fake, e nós estamos tendo um momento de refletir e de conversar sobre coisas edificantes. Eu sei que às vezes competir com a dona do pedaço não é tarefa fácil, mas a gente tenta. E eu peço desde já que os benfeitores espirituais possam abençoar cada um de vocês, possam devolver alegria, possam envolver em vibrações de paz e, sobretudo, que nós possamos sair dessa live melhores do que nós entramos, não pela minha fala, porque a nossa tarefa, quando fazemos uma palestra ou quando conversamos, é não prejudicar os que os benfeitores já estão fazendo. Então, se a gente não prejudica, nós já estamos cumprindo o nosso papel. Mas falamos sobre o Deus amor, o Deus que permanece conosco, e a nossa segunda proposta é imortalidade da alma. Quantas pessoas hoje em dia não se dão conta que a grandeza do Espiritismo, aliás, o pilar básico da nossa doutrina, está calcado na premissa de que a alma é imortal. Nós não morremos, meus amigos. E se eu pudesse deixar uma única consideração para vocês na noite de hoje, seria essa: ninguém morre. Ou, como dizem os nossos companheiros das Comerges, eu falo Comerge, que são as confraternizações das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, da qual eu participo desde o ano, vou pensar para eu não perder a conta, desde o ano de 2003. E como eu sei que tem gente que participa das Comerges aqui na nossa live, eu aprendi na nossa Comerge que o Espiritismo matou a morte. Melhor dizendo, o Espiritismo desmistificou a morte, porque quando um familiar nosso desencarna, nós sabemos que ele não morreu. E principalmente nós temos a certeza de que nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um relógio, a gente perde um objeto, mas as pessoas nós não perdemos. Nós nos separamos momentaneamente delas. E isso talvez estampe o que o Espiritismo traz de mais importante para cada um de nós. Isso não quer dizer que não vamos ter saudade. A saudade, ela é uma característica de nós que somos portadores de sentimentos. E que o sentimento da tristeza faz parte dessa grande gama de sentimentos que nós temos. Assim como a raiva, assim como a alegria, assim como todos esses sentimentos que vão forjando a nossa personalidade. Mas nós aprendemos a administrar a saudade com a percepção de que os nossos familiares queridos permanecem vivos. E a única coisa que nós não podemos é tocá-los. É a dor da intangibilidade. Mas nós podemos senti-los, porque eles permanecem juntos de nós. Há um poeta inglês, Stevenson, que diz que a saudade é a presença da pessoa ausente e é a ausência da pessoa presente. Esse jogo de palavras traz ao nosso coração a grande proposta de que ninguém se afasta de nós e que a imortalidade da alma aproxima os entes queridos, que os nossos amores permanecem junto de nós. Sabiam que mesmo no momento enquanto nós estamos conversando, eles podem estar ao nosso lado, registrando os nossos pensamentos, registrando as nossas emoções e captando os nossos sentimentos de carinho. E notem, aqueles que não amamos o suficiente podem inclusive registrar os nossos sentimentos de antipatia. Daí, o Espiritismo matou a morte. Deixa eu ler o comentário aqui da Silvia Martins. Jesus é o dono do pedaço, Rafael. Risos. Tô adorando sua live, já passei o link para o grupo do Zap do Grupo Humberto de Campos. Abraço para você e sua família. Continue com esse encontro online, é necessário. Silvio, eu agradeço o seu comentário, agradeço as suas saudações e peço a Jesus te abençoe.
Porque uma live, Silvia, não é apenas de quem está falando, uma live é de todos aqueles que estão presentes. Eu participo de variadas lives. Eu acompanho o trabalho do Haroldo Dutra Dias, eu acompanho o trabalho do Rossandro, eu acompanho o trabalho do Arthur Valadares, e eu tenho a seguinte percepção que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês. Nossas lives não têm o condão de diminuir o trabalho das casas espíritas. Nossas lives, elas têm o condão de aproximar pessoas que às vezes não podem estar na casa espírita. Naquele horário, seja por uma condição de doença, seja por alguma incompatibilidade, às vezes de transporte, ou daquele dia. O que eu digo para os corações amigos que às vezes nos ouvem é: participem das lives, façam programações ao vivo, porque há muitos corações carentes, filhos do Calvário de Jesus, que precisam do nosso trabalho, e as redes sociais estão aí para isso. Mas dentro do possível, participemos também das nossas casas espíritas, que há muito trabalho requisitando a nossa presença também na casa espírita. Porque se hoje temos ao nosso lado os benfeitores espirituais, lá nas nossas casas espíritas, há todo um ambiente preparado para verdadeiras cirurgias espirituais que são realizadas quando lá nos encontramos. Obrigado, viu, Silvia? E aqueles todos que estão interagindo conosco aí, vamos seguir. Falávamos da imortalidade da alma. Uma vez foram perguntar a Chico Xavier: Chico, se você pudesse deixar uma única mensagem para os espíritas, para os corações espíritas, qual mensagem você deixaria? E ele respondeu assim, daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro: eu diria para as pessoas que a alma é imortal. Porque as pessoas, se dando conta de que a alma é imortal, ao resto elas chegam por suas contas. Elas hão de entender que ninguém morre, que os nossos familiares permanecem perto da gente. E elas hão de entender uma coisa ainda maior, palavras do Chico. Quando nós nos damos conta que somos imortais, nós deixamos de fazer coisas... Opa, obrigado, Luciana. Estou vendo aqui o seu comentário. Nós deixamos de fazer coisas que são do nosso dia a dia por achar que o nosso corpo físico encerrará nossa trajetória do mundo. Ah, mas como assim, Rafael? Agora eu não entendi. Vejam, quando eu começo a agir como um imortal, eu tenho certeza que tudo aquilo que eu fizer no mundo vai retornar para mim. Se não retornar agora, vai retornar depois. Pensemos, por exemplo, na política. E eu prometo que não vou falar sobre política, porque política, time de futebol é assunto proibido. Mas imagine um político hoje, daqueles que a gente tem vontade, eu não vou dizer nem o que a gente tem vontade de fazer, mas se eles se dessem conta de que são imortais, com certeza muitas coisas eles não fariam, porque perceberiam que as suas atitudes, lesão ao erário, lesão às pessoas, lesão às comunidades, retornariam para eles próprios. Eu tive a oportunidade de narrar numa palestra que eu fiz recentemente em Nova Iguaçu, que eu até coloquei no meu grupo Rafael Siqueira no Facebook, que uma vez José Raul Teixeira encontrava-se num restaurante, aqui mesmo em Niterói. Ele e um grupo de amigos, quando saiu do lado de fora, havia um mendigo, um morador de rua. Boa noite, Leia, tudo bom? E Raul se sensibilizou muito com a pessoa do mendigo e quis ajudá-lo, quis dar a comida, que foi o excedente do jantar da noite para o mendigo, mas Raul aquele dia se sensibilizou demais. As lágrimas quiseram até rolar. Num determinado momento, o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual da nossa casa, aproximou-se dele e disse: meu filho, eu percebo que a sua misericórdia para com o morador de rua está te sensibilizando de uma forma exagerada, de uma forma exacerbada. Está fazendo com que você entre na faixa da perturbação. Entenda, meu filho, nós devemos ajudar tanto quanto nos for possível, mas nós não devemos entrar na faixa da comiseração ou da pena. Porque no mundo, meu filho, há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado.
E o benfeitor Camilo explicou o porquê daquelas considerações. Esse que hoje você vê na condição de um mendigo foi um político de uma vida pregressa próxima. E ele, por lesar o erário, por lesar as pessoas, pediu a misericórdia divina, pediu aos benfeitores espirituais que afiançaram a sua reencarnação para que retornasse na rua, na condição de um pedinte, para que meditasse sobre as suas possibilidades e pudesse soerguer. Então o ajude, mas não entre nessa faixa de perturbação e de revolta por não entendimento das coisas do mundo, porque não, do contrário, se perturbam dois, ele e você. Entendam que ambos se encontram em propostas redentoras, que você deve ajudar, mas que cada um incorre numa lei. E quando incorremos na lei, nós retornamos para poder nos reestruturar e para poder devolver aquilo que fizermos de equivocado. Daí, quando nos damos conta, então, de que a alma é imortal, nós passamos a falar como imortais. Imaginem, se eu hoje falar algo aqui com vocês que não for dentro da proposta espírita, eu responderei por isso. Eu arcarei com as ideias que eu transmiti para vocês. Quando eu me dou conta que eu sou imortal, eu passo a agir como um imortal. Sabendo que eu... É isso aí, Leia. Deus é justo e bom. Sabendo que a semeadura é livre, mas a colheita se dá de acordo com aquilo que eu semeei. Quando eu passo a me ver como um imortal, eu passo a refletir sobre tudo que eu falo, sobre tudo que eu ajo e da forma como eu interajo no mundo em que eu estou matriculado. Terceira proposta, transitoriedade da dor. Observem que no mundo de hoje, o Espiritismo se faz grande porque ele faz uma releitura dos processos dolorosos. Até aqui tudo bem, gente? Podemos seguir? Estou lendo aqui os comentários de vocês, de vez em quando eu vou... Elmari Cruz, boa noite, estou amando sua live, me aproximei ainda mais da doutrina espírita há 6 meses, quando a minha mãe querida desencarnou. Elmari, eu peço nesse instante aqui que os benfeitores espirituais possam estar ao lado da sua mãezinha e possam confortar e te ajudar a permanecer nas lutas do mundo, viu? O fenômeno da desencarnação, Elmário, é um fenômeno que ocorrerá com cada um de nós. E tenha certeza desse reencontro, que irá acontecer tão logo você retorne para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Muitas pessoas, às vezes, não se dão conta que o nosso lar, que aliás é o título do primeiro livro de André Luiz, o nosso lar é do lado de lá, do lado espiritual. O nosso lar não é aqui. Aqui é um mundo transitório. Aqui é um mundo onde nós estamos para, tal qual na fala de Haroldo Dutra Dias, que eu sinceramente adoro, para fazer um vestibular, para fazer um Enem. É mais ou menos assim, Elmari. A gente estuda, 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 se prepara, prepara, prepara no plano espiritual e depois vem. Vem para facear com parentes difíceis, mas que são as pessoas que muitas vezes nós prejudicamos outrora, vem para facear com dificuldades econômicas, porque representa aquilo que ontem atiamos fora, vem muitas vezes para nos encontrar com dificuldades da saúde, porque lesamos o corpo espiritual em oportunidades pregressas, mas para tudo isso a gente já se preparou no plano espiritual e a gente está no mundo para poder se reestruturar. E o mais importante de tudo, ao nosso lado há muitos benfeitores espirituais, ao nosso anjo de guarda que permanece todo instante nos ouvindo, nos inspirando ao bem, e essa doutrina é grande porque nos dá todas essas percepções. Gisele Vargas, a live está perfeita em tudo, som, imagem e principalmente o assunto e o palestrante, Kaká. Eu é que faço Kaká daqui, porque na verdade a gente se esforça bastante, viu, Gisela? E eu admito que na correria hoje eu fui até uma loja de informática, uma loja de internet,
para poder comprar um microfone, porque tudo que a gente faz, a gente dá o nosso melhor. Pode até ser que não conseguimos fazer o melhor que as pessoas esperavam, porque as pessoas às vezes não têm a percepção e nem sempre todo mundo vai gostar daquilo que a gente faz, mas a gente dando o nosso melhor, a gente tem que estar com a consciência tranquila. E podem ter certeza que eu faço com muito carinho por cada um de vocês, com muito carinho por essa doutrina que salvou a minha vida. Célia Bandeira de Mello, o aprendizado se faz aqui na terra, com certeza, na prática, com o amparo dos benfeitores, é verdade. Eu registro as citações que estão sendo feitas, porque, como eu disse, a live não é só minha. E quando vocês participam, os aprendizados se dão de uma forma cíclica. Vocês falam e as pessoas aprendem junto. Tá bom? Transitoriedade da dor. Para o mundo, a dor é uma limitação. Ninguém quer sofrer. Aliás, nós vivemos hoje num mundo onde poderíamos chamar de geração analgésico. Falas de Haroldo Dutra Dias. E por que geração analgésico? Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por momentos de vicissitude. Ninguém quer testemunhar. E olha que nós nos programamos para isso. As pessoas querem ter respostas prontas e rápidas para tudo. Dizia Sigmund Freud que o ser humano não consegue nem sabe lidar com as frustrações. Daí a dor no mundo é uma limitação. Mas nós aprendemos com o Espiritismo que a dor é um processo de libertação. Percebem o jogo das palavras? O que para o mundo é uma limitação, guardem isso. Para nós espíritas é uma libertação. E observem, nós não estamos aqui pregando o masoquismo, não é isso. A doutrina espírita fala da felicidade. A doutrina espírita quer que sejamos felizes, mas nós aprendemos a ser felizes admitindo que mesmo a dor é um processo libertador e que nos traz felicidade. Daí, nós os espíritas não gostamos de sofrer, mas quando sofremos, sofremos com gosto. Não entendi essa palavra, Rafael. Aliás, essa palavra é de um grande orador das terras das Minas Gerais. Minha esposa é das Minas Gerais. E tudo que vem das Minas Gerais é bom. Eu aqui estou saudando os mineiros, sei que tem mineiros aqui na nossa live. Nós não gostamos de sofrer, nós queremos ser felizes. Mas quando a dor nos visita, nós sabemos que só existe aflição porque remanescem em nós as imperfeições. E se existem imperfeições, nós precisamos burilá-las. Nós precisamos nos aparar, nos acertar para volver a paz, a alegria, a saúde de viver. Eu vou propor uma comparação. Ô Elmari, agora eu não vou nem ler o que você escreveu aqui, porque eu aprendi que a gente deve procurar ser o mais simples possível. Você que é uma pessoa iluminada, viu? Diz a benfeitora Joana de Ângeles que aquilo que a gente transborda para as outras pessoas nada mais é do que aquilo que nós trazemos dentro de nós mesmos. Então você é uma pessoa iluminada. Que Deus abençoe a todos vocês. Daí, se temos aflições, é porque remanescem em nós as imperfeições. A dor, então, a aflição, é um processo de libertação, de limar essas arestas. Mas como eu prometi uma comparação ou uma metáfora, havia um grande gênio do período do Renascimento, da Renascença, Miguel Ângelo Buonarroti, que uma vez chegando no seu ateliê, ele se deparou com um grande bloco de mármore. E olhando para aquele bloco frio de mármore, ele disse assim: aqui jaz um anjo. E os seus discípulos, os seus aprendizes, olharam para aquele bloco de mármore e disseram assim: mestre, há algum equívoco. Nós não conseguimos ver esse anjo, tão somente um bloco de mármore frio, inerte. Dá-me um cinzel. E o mestre começou a burilar aquele bloco de mármore, ao que apareceu ao final do trabalho de Miguel Ângelo Buonarroti, um anjo.
E ele perguntou aos aprendizes: e agora o que vocês veem? Agora nós vemos o anjo. Pois é, o anjo sempre esteve aí. Era preciso umas pequenas cinzeladas para que ele pudesse aparecer. Para nós, então, a dor é esse cinzel que vai tirando os excessos, aparando o nosso espírito imortal para libertar o anjo que existe dentro de nós. Daí, abracemos a dor como esse processo libertador. Não lidemos com a dor como quem escreve uma carta para o PROCON. Como se escreve uma carta para o PROCON, gente? Reclamando. Dizendo coisas que não são elevadas. Dizendo muitas vezes palavra de baixo calão, mais ou menos assim: ó Deus, por que você fez isso comigo? Mas ele não fez nada com ninguém. Nós é que semeamos processos e esses processos retornam para que nós possamos nos libertar. Lidemos com a dor. Ó dor, eu não vou me resignar, não vou aceitar que você me coloque dentro de casa, mas eu vou aprender contigo a me tornar uma pessoa melhor. Eu vou lidar contigo como quem lida com um cinzel que vai tirando os excessos para eu libertar o anjo que existe dentro de mim. A Sônia, a live está maravilhosa, quantos ensinamentos que estamos tendo oportunidade de assistir e preencher nossos corações de aprendizados valiosos que acalma a nossa alma. Sônia, minha amiga lá de Bom Jesus do Itabapuana, um grande abraço, viu, Sônia? Tudo de bom para você, que Deus abençoe os seus trabalhos espíritas, os seus esforços. E os aprendizados, eles vêm sempre à forma de mancheias para cada um de nós. Essa doutrina é grande, Sônia, porque nos fala desse Deus que ama, porque nos fala da alma imortal, porque nos fala que a dor, e eu agora vou usar a frase de um espírito amigo, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, quando ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Observe, nós somos os eleitos de Deus, que ganhamos através da dor as asas para que nós possamos singrar voos libertadores. A Célia está dando uma contribuição aqui. Moldar e construir o espírito do bem em nós. Que beleza! Construtores que podemos ser. Doutrina de luz. É isso aí, Célia. Eu acho que estou falando, na verdade, eu estou aprendendo com cada um de vocês. Gente, parece que não, mas já são 15 para as 10. Passou depressa, né? Muito legal. Quarta proposta. A doutrina espírita é grandiosa na vida de cada um de nós, porque ela nos ensina que o nosso caminho libertador não é decorar os livros da codificação espírita, não é trazer de cor e salteado os 10 mandamentos ou trazer tudo que está na Bíblia na ponta da língua. É quando nós internalizamos a proposta e passamos a agir no mundo de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, buscando nos tornar homens de bem. Vejam, há uma frase do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, que ele diz assim: de nada adianta o brilho da inteligência se o coração permanece na escuridão, permanece em trevas. O que ele quer dizer para nós? Que muitos no mundo hoje sabem os mandamentos, sabem as propostas espíritas, sabem de cor e salteado as questões. Eu conheço espíritas que dizem assim: olha, isso está na Revista Espírita de junho de 1865. É verdade. É preciso saber, mas melhor ainda é internalizar. Não é à toa que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz uma frase lapidar, quando diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Vejam, quanta coisa positiva obtemos dessa frase do codificador. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E por aquele que se esforça, notem, não por aquele que já se transformou, porque isso é um processo, isso é pedagógico,
por aquele que tenta ser hoje melhor do que ontem, e por aquele que se esforça por ser amanhã melhor do que hoje. A grandeza do Espiritismo, então, é porque ele é uma proposta de transformação, de edificação, de plenitude, de reforma íntima para cada um de nós. Luciana de Castro Bastos, Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos encontram sua consolação na fé do futuro. Eu não estou conseguindo ler tudo. Opa, consegui. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Praticando-a, vamos atualizando as nossas potencialidades de justiça, amor e caridade. Primeiramente com relação a Deus e secundariamente com relação a nós mesmos e ao nosso próximo. Ótimo. Excelente contribuição, Luciana. Pois é, sigamos em frente na busca de nos melhorarmos e na busca de sermos esses homens de bem que o Espiritismo nos recomenda ser. Daí, a grandeza do Espiritismo está não em nos dizermos espíritas, mas em sermos verdadeiros cristãos. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, questão 842, que Kardec pergunta: qual dentre as doutrinas que mais se aproxima do Evangelho de Jesus? Em outras palavras, eu estou simplificando para vocês. E a resposta vem: a doutrina que mais se aproxima dos postulados do Evangelho de Jesus é aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. É aquela que proporciona que o homem se transforme e seja um homem de bem. Porque o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é capaz de fazer com que nós sejamos homens de bem. E vocês podem se dar conta que o que mais nós precisamos no mundo hoje, aliás, as dores do mundo se dão por falta de homens de bem, por falta de líderes, e porque ainda abundam no mundo o egoísmo, o orgulho e o ego, que nos faz querer ser maiores e melhores do que os outros. Há uma consideração ainda que eu quero fazer sobre essa frase de Kardec, que é o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e não pela transformação moral do outro, porque nós muitas vezes queremos transformar o outro. Andamos, me perdoem o dedinho, com o dedinho em riste assim, ó, apontando as outras pessoas, porque a transformação é algo que eu sugiro para o outro e não para mim. E nos transformamos em coaches espíritas. E o que isso quer dizer? Pessoal, o que faz um coach? Fazendo aqui uma breve brincadeira. Um coach de relacionamento é aquele que arruma par para todo mundo. É aquele que consegue reunir casais. Um coach de alimentação é aquele que vira para a gente e diz assim: olha, você precisa comer menos gordura, mais fibras, se alimentar em espaços regulares de tempo. E o coach espírita? O coach espírita é aquele que está sempre doutrinando os outros, mas esquece que a proposta é para si mesmo. Eu vou fazer uma pergunta e vocês podem dar um joinha depois. Conhecem aquela pessoa que vão numa palestra e dizem assim: olha, a palestra de hoje foi formidável. E chegam em casa: mamãe, você devia ter ido na palestra de hoje, porque ela foi como uma luva para você. A pessoa não se deu conta que a palestra serviu para ela, não para a mãe. Que a palestra trouxe reflexões para ela. Pode até ajudar a mãe, mas sobretudo e em primeiro momento para ela. Percebam-se no nosso culto do Evangelho no Lar, muitas vezes quando abrimos o livro, os livros da coleção Fonte Viva de Emmanuel, e a página vem assim: a paciência. E a gente lê, e ao final da página a gente olha para o irmão: olha, essa aqui é direto para você, porque você precisa ser mais paciente comigo. Mas quem abriu a página fui eu. Eu é que preciso ser mais paciente. Eu é que preciso ser mais atencioso. Eu é que preciso olhar mais as pessoas dentro de casa.
A doutrina espírita nos recomenda que eu me transforme. Aliás, é uma frase do Chico que é lapidar, quando ele diz assim: os outros, o meu dever é de amar, é de respeitar, é de entender, porque corrigir, eu tenho que corrigir a mim mesmo. Porque nós muitas vezes não nos damos conta que cada um encontra-se no seu melhor momento, cada um consegue raciocinar e entender conforme as suas possibilidades daquele momento. E nós queremos doutrinar as pessoas, amoldar as pessoas à nossa forma de pensar. E a proposta espírita não é fazer proselitismo, não é fazer com que ninguém se torne espírita. A proposta espírita é que nós nos tornemos homens de bem, seres humanos melhores. E, consequentemente, quando formos melhores, nossa família será melhor. Nossos relacionamentos serão melhores. Nossa atuação no mundo será melhor. Nós votaremos melhor e teremos representantes melhores. Nós agiremos de uma forma mais harmonizada no nosso relacionamento com as pessoas. E eu pergunto a vocês, é ou não é grandiosa a nossa doutrina? Gente, tá acabando. Eu nem vi o tempo passar. Foi tão bom permanecer com vocês, mas eu quero falar de uma quinta consideração do porquê o Espiritismo é grande. Porque o Espiritismo não nos fala, fora do Espiritismo não há salvação. Mas ele nos fala, fora da caridade não há salvação. E eu digo para vocês que hoje a minha verdadeira alegria, o meu grande entusiasmo de ser espírita é porque é fora da caridade, não fora do Espiritismo. É fora dessa curva de ternura que eu faço para com as pessoas. É fora dessa vontade de ser um cidadão melhor, que olha para as pessoas que estão ao meu lado, que é isso tudo que me faz ser um cidadão melhor. E não fora da igreja ou fora do meu círculo religioso, porque no mundo hoje as pessoas tendem a dividir a sociedade, os grupos, em dois círculos. Estão conseguindo me acompanhar? Eu gesticulo bastante. Num círculo, eu sempre me coloco como sendo o círculo daqueles que pensam iguais a mim, daqueles que torcem para o mesmo time, daqueles que professam a mesma religião, daqueles que têm o mesmo pensamento político. E quem não está nesse círculo é o que torce para o outro time, é o que tem a outra religião, é o que tem o pensamento político diferente do meu. E entre esses dois círculos costuma haver intolerância, costuma existir falta de fraternidade e costuma haver brigas. A proposta espírita é acabar com os círculos e fazer que impere a caridade e a fraternidade entre as pessoas. Daí, essa doutrina é grandiosa porque nos ensina a ser homens e mulheres amorosos, que doam, que renunciam a si mesmo para que o seu mundo seja melhor. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: qual a mais meritória das virtudes? E os bons espíritos respondem: toda virtude é meritória, mas o grande mérito da virtude está em renunciar o interesse pessoal em prol do interesse coletivo. O mérito da virtude está em ser caridoso. E eu quero contar uma história para nós encerrarmos a nossa live. Faltam 5 minutos. Eu prometo que ainda vai dar tempo da gente terminar e jantar. Eu aqui em casa tenho a minha filhinha de 1 ano de idade que já está dormindo. E eu com a minha fala alta não acordei ela. Tenho o meu cachorro que está aqui ao meu lado, que está acompanhando essa live. E, gente, ó, ele está quietinho. Eu não sei como ele permanece aqui até agora. E a história diz de uma mãe lá do Nordeste, lá do Ceará. O filho dela havia se suicidado. Ela, bastante triste, resolve ir até Uberaba, a Chico Xavier. Quem sabe o seu filho lhe traria uma mensagem. E chegando até Uberaba, Chico, naquela época, costumava atender 20 senhas por tarde e noite. Por que tarde e noite? Ele costumava atender das 5 da tarde, às vezes ia até as 5 da manhã, sem parar.
concentrado. As pessoas levantavam, iam no banheiro, tomavam café, comiam pão de queijo e ele estava lá. Conseguiu pernoitar desde a noite passada, foi a primeira da fila. Perfilharam-se as 20 pessoas esperando o Chico chegar, ao que chega um carro rico de São Paulo. E uma mãe que havia tido 2 filhos mortos num acidente de carro, começa a gritar, começa a chorar muito fortemente e começa a tentar que uma daquelas pessoas dessem o seu lugar, dessem uma senha para ela. E queria comprar uma das senhas e fez de tudo, chegando na primeira da fila, que era a mãe, vindo do Nordeste, ela disse assim: minha senhora, por favor, eu preciso ver Chico Xavier. Meus 2 filhos, a razão da minha vida, morreram num acidente de carro. E aquela primeira mãe pensou assim: puxa vida, o meu filho se suicidou, transgrediu uma lei de Deus. Ela tem 2 filhos, ao contrário de mim, que é apenas um. E ao contrário de mim também, os filhos dela morreram num acidente, enquanto o meu tirou a própria vida. Ela resolve pegar a sua senha, a senha número 1, e doar para aquela mãe de São Paulo. A mãe de São Paulo disse então: minha filha, eu sou muito rica, eu hei de pagar por essa senha. E a mãe do Nordeste: nada pagará essa senha, eu estou fazendo isso por amor. O amor me trouxe aqui, o amor me faz doar essa senha por você. E ela saiu momentaneamente dali. Quando o Chico terminou as psicografias, a mãe nordestina não conseguiu afastar-se do grupo espírita da prece. Ela permaneceu do lado de fora. E a primeira psicografia que ele leu, tchan, 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 adivinhe de quem era? Era do filho suicida da mãe cearense, da mãe do Nordeste. Ele pede a uma das pessoas que auxiliavam na mesa que fosse chamar aquela mãe. E o auxiliar disse assim: mas ela não se encontra mais aqui, ela está do lado de fora. Faça com que ela entre. E a mulher entrou. E o menino começou a dizer assim para sua mãe: minha mãe, morte é vida e vida é morte. Eu estou vivo, minha mãe, apesar de ter violado uma lei de Deus. Eu não iria escrever essa carta para você hoje, mas quando você doou a sua senha, quando você fez a caridade, pensando numa outra mãe, que ao contrário de você tinha perdido 2 filhos, o benfeitor Emmanuel, vendo a sua renúncia, foi me buscar no Vale dos Suicidas, onde eu me encontrava numa situação muito ruim, e me trouxe até aqui. E está me ajudando a escrever, mamãe, eu não tinha a menor condição. E eu digo a você o seguinte: continue sendo bondosa. Continue fazendo a caridade. Continue propiciando que o Espiritismo te faça uma pessoa melhor. E termina a sua carta dizendo assim: minha mãe, todos nós ganhamos uma senha de Deus. A senha número 1. À semelhança dos talentos que Jesus conta na parábola dos talentos. Você não enterrou os seus talentos. Você multiplicou através da atitude da caridade, fazendo com que ele gerasse atitude de amor para com aquela senhora. Continue doando a sua senha, minha mãe, que isso retornará em propostas grandiosas para a sua vida. E aquela mulher chorosa recebeu a carta das mãos de Chico Xavier. Logo em seguida aquela comunicação, a comunicação seguinte, eram dos 2 filhos da mãe de São Paulo, que havia trocado com a mãe nordestina e que também recebeu uma carta de suas crianças. Onde eu quero chegar com essa história com cada um de vocês? Meus amigos, que nós já estamos aqui no final da nossa live. Todos nós ganhamos uma senha do alto. E o nosso valor do mundo está quando doamos, quando renunciamos, quando começamos a entender que a verdadeira felicidade não é agasalhar tudo para nós, mas é repartir com corações ainda mais doloridos, com corações ainda mais aflitos que vêm até nós. Muitas vezes, nos tratos do mundo, nós pensamos assim: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. O mundo nos ensina isso.
mais o Espiritismo se faz grandioso, porque ele, à semelhança de Jesus e trazendo o Evangelho redivivo, nos diz: se a farinha é pouca, um grão pode multiplicar-se num milhão e converter-se em pão para todos quantos necessitam. O Espiritismo, então, é essa grandeza, conforme registro do benfeitor Camilo pela psicografia de José Raul Teixeira, porque nos fala de Deus que ama, porque nos fala de um espírito que é imortal, porque nos fala que a dor é transitória e a dor nos faz crescer e nos iluminar, porque nos fala que a nossa tarefa no mundo é buscar a plenitude, é iluminar as nossas almas, e porque, sobretudo, nos fala que fora do amor, que fora da caridade, que fora da multiplicação das nossas possibilidades, não há salvação. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a paciência, pela primeira vez que eu faço um live, e termino com a poesia que eu comecei os nossos trabalhos: doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Meus votos de saúde, alegria e muita paz. Beijos e abraços.